Então, para continuar as coincidências desse nosso percurso, né, que tem sido tão sincrônico com as coisas que estão acontecendo, então hoje que a gente tem a grande conjunção, a gente vai falar do grande mistério, né? Então, que eu acho que é uma das cartas mais lindas, né, desse percurso. Todas são bonitas, né, mas essa é uma coisa muito forte, muito interessante, que a gente vai falar hoje sobre a origem, né, a origem de tudo, mas não só a origem, mas o que de onde a gente vem, o que a gente é e onde a gente vai, para onde é que a gente está indo, né? Todo esse mundo, esse mistério que é a vida, esse mistério tão grande que a gente tenta explicar, né? Que é dentro da caminhada da humanidade a gente busca explicar, mas que na realidade é uma coisa que a nossa percepção ela é limitada para abarcar todo esse fenômeno, né, que é o universo, que é o cosmo, a nossa presença dentro de tudo isso, né? A gente se olha e se percebe como especiais, porque a gente está olhando a partir da gente mesmo, né? Mas essa grandiosidade que é o universo, né? E que a gente pode estar chamando de universo, mas pode ser um multiverso, né? Pode ser que aquilo que a gente percebe, chama de universo, seja uma pequena parcela de algo muito maior, que é inexplicável, que é inabarcável, né? E mesmo se a gente pensar nesse universo que a gente vive, a gente já está falando de algo inabarcável, né? Essa percepção que a gente tem de estabilidade, de que a gente está num mundo pisando sobre a terra e que tá tudo é permanente, tudo é como sempre foi, isso é apenas uma ilusão, né? Na realidade, a gente está nesse imenso espaço cósmico, andando numa velocidade incrível dentro de um planeta minúsculo, né? Frente à grandiosidade do cosmos em si, né? A gente está numa galáxia, no cantinho de uma galáxia que tem 1000 outras galáxias maiores ainda. Então, a gente perceber que a gente está numa totalidade inabarcável pela nossa consciência, né? Então, sim, temos consciência, somos uma espécie que tem por característica, né? Ter consciência, né? Uma característica da nossa espécie. A gente pode pensar, bom, as outras espécies não têm consciência. Talvez não tenham um tipo de consciência que a gente manifesta, talvez tenham outros tipos de consciência, percebam o mundo de outras formas. Mas é importante a gente perceber que essas são outras formas e que a nossa é uma forma, né? Então, esse grande mistério é algo difícil de explicar, né? Primeiro de tudo, porque ele é inabarcável pela consciência, então é difícil de explicar. Então, todas as palavras que a gente vai dizer aqui hoje, elas são poucas para explicar algo que é inexplicável, né? Mas, de qualquer forma, as palavras podem nos ser úteis para nos aproximar minimamente do que a gente quer dizer, né? Então, quando a gente fala de mistério, do grande mistério, a gente está falando de um princípio, né? De um princípio que vem antes de tudo. Dentro das teorias humanas, né, que a gente desenvolveu como humanidade, dentro da evolução da ciência, então a gente tem a teoria do Big Bang, que é uma teoria que é bastante aceita, né, de que todo o universo ele estava concentrado, né, em uma pequena massa que em um determinado momento ela explode, então começa um processo de expansão, né, de resfriamento do universo, e aí vem a origem de tudo, né?
Mas esse princípio, ele é antes disso também, porque de onde vem essa massa, né? E então tem teorias que dizem que o universo ele faz esse processo de expansão e contração, né? Então o universo vai se expandir até que ele vai começar num movimento contrário de concentração, de concentração, de concentração, até que vai novamente virar uma massa, né? E novamente vai explodir. Então, bom, isso é uma forma que a gente tem, né, de explicar. E talvez, quando a gente olha as cosmogonias de outras culturas, né, e chama alguns povos, inclusive, de primitivos, na realidade, talvez essa seja a nossa grande cosmogonia atual, né? E talvez daqui a, sei, a 200 anos alguém explique, acho que a gente é um bando de primitivos tentando explicar a origem do universo, né? Possivelmente essa visão seja a visão da nossa época, que é uma visão limitada, assim como possivelmente as visões futuras sejam visões limitadas. Talvez a visão que o mito nos trazia, né, quando a perspectiva era mítica e não científica, talvez ela até fosse mais abrangente, porque como ela dá uma dimensão de fantasia, uma dimensão de aberta à criatividade, né, ela pode trazer explicações mais amplas, inclusive, né? Mas é isso, então, a gente tem esse grande mistério como o princípio antes de tudo. Antes do quê? Antes de tudo. Antes de tudo que a gente pensa que pode ser antes. Né? Então, seria a fonte original da criação. O lugar de onde parte a criação. Onde inicia a criação. Então, que criação é essa? Né? É a criação de todas as coisas, né? De tudo que a gente percebe, de tudo que a gente vê, de tudo que a gente vê e de tudo que a gente não vê também. Então, para a tradição dos índios norte-americanos, né? Essa criação, ela tem alguns elementos que vão, digamos, permear toda a criação. Então, o princípio é beleza, harmonia e interdependência. E eu acho isso super importante, né? Porque isso até foi se a gente vai pensar no pensamento, vai trazer o pensamento ocidental, né? A gente pode voltar lá para aquele filósofo que chamamos Pitágoras, né? Que ele vai falar da dança das esferas, e ele é um filósofo que ele vai fazer uma comparação entre o cosmo, né? E a harmonia da música. Então, ele diz que, na realidade, o universo é musical, ou seja, que existe uma grande dança cósmica. E eu entendo que a interdependência aqui, né, está falando justamente disso. A gente tem beleza, harmonia e interdependência desde o microcosmo, né? Então, assim, tudo que compõe num nível micro, né? Todas as nossas células que estão umas colaborando com outras, né? As organelas dentro dessas células, que são possivelmente micro-organismos que foram lá na evolução da vida, foram absorvidos, então existe uma relação de colaboração aí, né? E depois a gente tem um nível microscópico mesmo, né? Mais que microscópico, que é o nível das partículas, né, que estão em interação, que às vezes vão se manifestar sobre a forma de partícula, às vezes vão se manifestar sobre a forma de onda, né? E toda essa magia que vai do micro
ao macro, né? Essa magia que se expressa numa partícula e se expressa num planeta e se expressa numa galáxia e se expressa em todo o universo e que se expressa no corpo humano, se expressa numa folha, a relação das folhas de uma planta com o sol. É uma coisa muito mágica, essa interdependência. Se a gente pensar assim que uma plantinha que nos alimenta, né? Um pezinho de alface, ele se relaciona com o sol, e com essa relação que ele faz com o sol, ele nos traz energia, né? Ele sintetiza uma energia que nos traz, que vai nos alimentar, né? E quando a gente come uma folhinha, a gente está comendo um pedacinho de sol, né? Da energia solar. Então, essa interdependência, né? Que é harmônica, que é bela, né? Nós somos partícipes de uma harmonia, de uma dança cósmica, né? Onde um depende do outro, um faz parte do outro, e todos somos um. Então, será que isso significa o começo, somente o começo? Não, não é o começo, né? A gente pode dizer assim que talvez nem tenha tido começo, porque nós que temos um pensamento linear, né? A humanidade construiu um pensamento linear, onde algo tem que começar, transcorrer e terminar, né? Mas esse grande mistério, ele sempre foi e sempre será, né? Então não tem nem início nem fim. É, é um grande presente. E depois, então, a Jimmy Sans vai falar assim, que as pessoas em várias tradições fazem uma confusão entre o grande mistério e o grande espírito, que existe uma diferença entre o grande mistério e o grande espírito. E o grande espírito seria a força manifesta, criadora, né, dentro do grande mistério. Então, o grande espírito seria aquilo que vai criar e materializar a beleza do universo. Então, o grande espírito faz parte do grande mistério, mas o grande mistério o abarca, né? Porque o grande mistério é maior que o grande espírito. Ou seja, ele é o princípio criativo do grande mistério, mas o grande mistério está além do princípio criativo. Então, o grande espírito seria um núcleo vibracional, né? Que vai ter esse poder em algumas circunstâncias, em alguns momentos, né? Trazer para o concreto aquilo que está em um plano imperceptível, em um plano que não pode, que não está no plano da materialização, né? Então, o grande espírito é aquela energia criativa que é capaz de, em alguns momentos, materializar, transformar, tocar e fazer o processo de evolução e de manifestação do que a gente chama de vida, né? Mas essa vida não é somente a vida orgânica, é a vida de tudo que se manifesta no universo. Então, na realidade, o grande espírito é o grande ato criativo, né? E é interessante a gente pensar no grande espírito como ato criativo, porque dessa forma nós, como criadores, também estamos imbuídos do grande espírito, né? Quando a gente cria, quando a gente transforma, quando a gente concretiza, quando a gente se inspira e transforma e concretiza, a gente está imbuído no grande espírito. Existe uma participação na sacralidade da vida, no ato de criar.
E daí trazer, né, um pouco dessa questão da criatividade, que a criatividade ela necessita a gente inspirar, né? Ou seja, trazer algo para dentro da gente que faça uma alquimia, né? E que depois vá para o mundo, né? Então esse movimento de retração e de expansão, que é o movimento a princípio do próprio universo, né? Ele se manifesta na gente, sobre essa comunhão com o grande espírito. Então, nós somos uma manifestação do grande mistério e somos tocados, de certa forma, individualmente, com uma fagulha do grande espírito, né? Então, de alguma forma, a gente também é esse grande espírito criador, né? Criador de vida, criador de transformação, concretizador, profundamente inspirado. Então, toda vez que a gente tem uma inspiração, né, algo que vem do profundo da nossa alma, e essa alma se deixa tocar por algo, né, que vai se manifestar no mundo, num segundo momento, então a gente está fazendo esse processo do grande espírito. Estamos sendo criadores. Só que para isso, né, é importante que a gente esteja numa percepção que eu chamei aqui de percepção luminosa, né? Então, muitas vezes o processo criativo, né, ele não é tocado por esse grande espírito, então ele passa a ser muito pragmático, né? Eu crio algo porque é necessário, é utilitarista, né? Não é que a gente não necessite também de um certo pragmatismo para solucionar os nossos problemas, né? Para ter coisas concretas que a gente precisa para o dia a dia. Mas, às vezes, a gente acaba deixando tudo muito cru, né? Muito sem a beleza e a harmonia que são os princípios do grande mistério. Né? E quando a gente deixa isso muito cru e muito sem a beleza, sem a poesia da vida, é como se a gente corresse um grande risco de perder a interdependência das coisas, de não perceber elas como todas as coisas ligadas, mas sim ficar tratando, olhando só para uma parte dissociada do todo. E isso, a longo prazo, gera cada vez mais dissociação e cada vez mais doença. Né? Então, é importante que, mesmo no ato mais pragmático, mais utilitário, a gente possa também se deixar tocar por um princípio de harmonia e de beleza. Né? Não é porque uma coisa é útil ou é necessária, né? E que a gente tem que ter objetividade para tratá-la, que isso tem que ser seco, feio e sem vida. Né? Todas as coisas que a gente toca podem ser extremamente úmidas, vibrantes, belas, harmônicas, e compor a nutrição que é essa interdependência. Então, a gente é o grande mistério, somos digamos, parte e somos também o grande mistério, e nos manifestamos desse grande mistério através do espírito. Então, o espírito como algo que nos conecta a nós com a totalidade. E por que somos o grande mistério? Primeiro, porque fazemos parte do grande mistério, mas também que cada um de nós é o grande mistério. Como um grande holograma, né? Nós somos uma parte do todo que tem o todo em si.
que chama o grande mistério, né? Porque, por mais que a gente explique, eu acho que a trajetória da humanidade é uma história de buscar, decifrar o grande mistério, né? A gente procura entender a vida, a gente procura saber como é que funcionam as coisas, e a gente cresceu bastante, né? Nós, como humanidade, a gente descobriu muita coisa. Mas a gente descobriu, ao mesmo tempo que a gente descobriu muita coisa para a gente mesmo, dentro do ponto de vista de um ser humano, a gente tem descoberto tanta coisa, né? Durante a nossa caminhada de existência como espécie. Então, sim, né? Nós estamos aos poucos desvendando o grande mistério, mas na realidade a gente desvenda uma parcela muito pequenininha desse grande mistério, né? E é como se a gente desvendasse a cabecinha de um alfinete frente ao universo inteiro. Então a gente sabe tudo da cabecinha do alfinete, né? E bom, ok, essa é a nossa dimensão. E que legal que a gente pode perceber o mundo também sobre uma ótica mais racional, mais objetiva, e que a gente possa saber algumas coisas que nos permite, né? Nos permitem avanços tecnológicos, avanços científicos, cura de doenças, como a gente está buscando agora, né? Mas isso não implica que a gente saiba muita coisa, né? Talvez um dos grandes problemas que a gente tenha é justamente achar que a gente sabe muita coisa, né? Então, quanto mais um filósofo pensa, mais ele vai sabendo que ele sabe pouco, né? Quanto mais um cientista pesquisa, mais ele sabe que pouco ele sabe. Porque para uma questão respondida se abre 10, 20, 30, 100 questões não respondidas. É assim que caminha o conhecimento. Então, nesse processo, o importante é a caminhada. Agora, claro que dentro dessa visão mais pragmática e objetiva, que é importante, nós, de outra forma, temos perdido uma coisa que é muito importante, que talvez hoje a ciência comece a responder, se dá conta, né? Mas que os místicos e muitos filósofos já sabiam disso, né? Que é que somos interdependentes. Então, muitas das coisas que a gente busca solução hoje são dos problemas que nós mesmos criamos, né? Devido à nossa falta de conexão com a totalidade. Então, daí tem uma parte desse capítulo, né, que, claro, o grande mistério, a gente vai ligar, para muitos de nós, a gente pode chamar de Deus, né? O grande mistério, por exemplo, para a cultura judaico-cristã, ele é Deus, né? Deus é o grande mistério, então aquele que não pode ser nominado, né? Aquele que não existe palavra para nominar. Só que esse olhar, especialmente porque quem chegou nos Estados Unidos, né, e chamou essa terra de Estados Unidos, né, de que criou esse país, né, trazendo muito sofrimento para os povos originários, né, a população que chegou aí era a maioria uma população cristã, né? E daí tinha toda uma visão sobre Jesus, sobre Deus, né? Que é a visão que a gente conhece, né? Que são ideias sobre o sofrimento, essa personificação dentro da figura de humana, né? Esse Deus que é antropomórfico, né? Ou seja, tem uma forma humana. Então, é uma religião muito antropocêntrica, né? Ou seja, ela vê o ser humano como centro do universo e a natureza a serviço do ser humano, né? Então, Deus, o homem é a imagem e semelhança de Deus, então todo
o, a natureza está a serviço desse homem, né? E aqui a gente vai colocar homem, realmente homem, né? Porque as mulheres estão bastante excluídas desse princípio, né? São vistas como portadoras do pecado, etc. Né? A gente já conhece essa história. Então, o que acontece? Os índios, quando eles olhavam, né, e eles tinham toda essa visão do grande mistério, da interconectividade, da beleza, do prazer de viver, né? Daí eles olhavam para o Deus dos brancos europeus que chegaram, né? Diziam, nossa, esses caras são super primitivos, né? Esses caras têm uma visão muito limitada do que seja o grande mistério, né? E é interessante porque a justificativa para os brancos europeus matarem os índios, perseguirem os índios, é que eles eram primitivos e que eles tinham uma visão muito primitiva mesmo, básica da vida, do que seja a vida, do que seja Deus, né? Então, desqualificavam bastante a visão dessa cultura, não, na realidade, eu acho que nem chegava a desqualificar, porque eu acho que não chegavam nem a compreender, né? Mas, então, e muitas vezes houve um processo bem forte nesse período, né, da colonização, onde os índios eram levados à força para escolas e eles eram também forçados a, a se converter para o cristianismo e tudo, né? Então, o que acontece é que a Jamie Sams, ela sente que, por exemplo, a confusão entre o grande espírito e o grande mistério, como se fossem uma única entidade, vem justamente dessa visão do cristianismo entrando na cultura indígena e forçando, né, desqualificando a visão anterior. Então, como se fizesse um sincretismo, né, onde muitos dados importantes da cultura dos índios acabava sendo perdida, né, misturada com a visão cristã. E daí eu achei bem interessante isso que ela trouxe, né? Bom, a gente tem falado muito de propósito, né? Então, ela traz assim que sim, que cada indivíduo tem um propósito, né? Como uma missão aqui, algo que veio construir aqui, né? Nesse mundo, mas que também cada espécie, cada coletivo, seja humano, seja de outras espécies, cada um veio trazer algo, cada um tem um propósito também, né? Então, que existe um propósito coletivo da humanidade, né? Que nós temos um propósito enquanto espécie dentro do grande mistério. Daí ela traz assim: toda forma de vida tem uma missão comum ao lado de suas missões individuais. Cada forma de vida é criada para contribuir com a beleza do todo. Então, aqui ela volta nessa coisa assim de que o princípio básico é a beleza, né? Então, é claro que vem associado a questão da harmonia e da interdependência, mas a beleza, né? A beleza cósmica, a beleza da totalidade é o princípio básico. E é muito interessante isso, né? Porque mesmo dentro da questão da beleza, na nossa cultura, muitas vezes a gente acha que beleza é seguir um padrão, né? Um padrão estético, né? Que às vezes é tão dissociado que chega a ser feio, né? Então, a gente vai constituindo padrões estéticos dissociados que às vezes servem, inclusive, para as pessoas se desqualificarem, para as pessoas se compararem, né? Então, e se a gente pega um ser humano, né, e olha esse ser humano, como que a gente pode dizer que uma pessoa é feia, né? É como dizer que uma flor é feia,
um pássaro é feio, que o mar é feio, que um planeta é feio, né? Então, essa noção estética que não, dissociada, né, de uma visão amorosa, de uma visão luminosa, ela passa na realidade, não ser estética, mas ela passa a ser, dividir o mundo em categorias, né? E a partir da divisão do mundo em categorias, passa a compará-las. E como a gente pode comparar um ser com o outro, né? Se cada um tem a sua própria beleza. Então, aqui a gente vai ter a beleza como um caminho sagrado, né? Então, a beleza ela traz em si a própria sacralidade. O grande mistério é, antes de tudo, a beleza da totalidade. E daí a humanidade tem uma certa dificuldade, uma grande dificuldade, talvez, né? De perceber qual é o nosso propósito, o porquê nós existimos, o que a gente veio fazer nessa ordem cósmica, né? Qual é o nosso papel? E talvez essa dificuldade que a gente tenha de perceber, né? É o que leva a que a gente faça tanta destruição, né? Então, possivelmente tudo tenha uma coerência que a gente não consegue entender. E essa é o inabarcável do grande mistério. O grande mistério, ele é independente da nossa presença ou não, né? Nós fazemos parte e bom, fazemos parte como eu tinha dito, a cabecinha de um alfinete diante de uma totalidade infinita, né? Então, talvez em algum momento a gente chegue a tocar, né? Tocar assim, levemente no porquê, né? Mas é um caminho, se para o indivíduo, para cada pessoa é difícil descobrir o propósito, né, da própria existência, nós como humanidade vislumbrar qual o propósito da nossa existência como espécie, né, é algo bom, que talvez a gente consiga tocar, alguns de nós como indivíduos conseguimos tocar, perceber alguma nuance, mas é uma grande questão, uma grande pergunta. Então, muitas vezes, né, a gente tenta controlar o nosso poder criativo, né, tornando ele utilitário, né? E daí a gente acaba se afastando do grande espírito, né? Quando a nossa criatividade se volta somente para interesses, ela, a princípio, ela pode parecer, né, que ela é útil, né? Mas ela acaba sendo limitada e trazendo consequências desagradáveis no segundo momento, né? Porque ela está dissociada da relação com outros elementos aos quais ela teria que estar associada. Então, o que aparentemente resolve um problema, uma situação, né? Se não é percebido como totalidade, pode gerar mais problemas depois, né? Então, trago um exemplo. Eu posso estar precisando de um determinado produto, né? Então eu forço instalar uma fábrica em um determinado lugar, onde eu não percebo qual é o impacto que essa fábrica tem, porque eu preciso daquele produto, é urgente, né? E daí, então, bom, eu acabo tendo o produto, soluciono o meu problema imediato, mas daí, de repente, eu criei uma série de outros problemas muito maiores pela falta de ressonância com a beleza, com a totalidade, com a harmonia que é necessária para eu fazer cada ato da minha existência.
Então, é uma coisa super importante, eu acho que está aí na mensagem da carta, né? Agora a gente começar a pensar, bom, se a gente retira essa carta, o que que ela está querendo dizer para a gente, como pessoa que foi consultar, né, as cartas, e o que que ela está trazendo para a gente, né? Então, antes de tudo, é o contato com o potencial criativo, né? E somos criadores existenciais, contatados com o todo, que existe uma responsabilidade sobre a nossa criação, né? E que, na realidade, a primeira coisa que a gente cria é a nossa própria existência, então, que somos responsáveis pela criação da nossa própria existência. Então, a dimensão dessa carta, ela traz muito a questão de nós somos os protagonistas da nossa própria existência, né? Então, nós temos responsabilidade pelo que fazemos. Né? Então, somos 100% responsáveis pelo que a gente escolhe. Né? Porque, às vezes, a gente gostaria de jogar um pouquinho a responsabilidade sobre o outro, sobre as coisas que a gente decide na nossa vida. Por quê? Porque quando a gente responsabiliza o outro e as coisas não dão certo, né? A gente pode se colocar no lugar da vítima, né? E dizer assim, pois é, foi o fulaninho que fez tal coisa. Né? Mas é importante a gente perceber que sobre a nossa vida, a gente que escolhe e que nós temos 100% da responsabilidade por nossas escolhas. Né? Então, isso nos tira do papel de vítimas e nos coloca no lugar de protagonistas responsáveis, capazes de aprender com os próprios erros também, faz parte da vida errar, né? E o processo de aprendizado, ele contém o erro, né? E é importante. Então, se a gente se responsabiliza pelas nossas escolhas, a gente tem condição de fazer mudanças, aprendizados. Então, transformar os problemas em aprendizagem, né? Então, buscando as soluções, buscando o que a gente, as respostas, a gente vai aprendendo. Né? Se a gente joga para o outro fazer para a gente, ou joga a responsabilidade no outro, o que acontece é que a gente acaba não aprendendo, né? E quem não aprende, repete. Então, uma última frase, né? Concentre-se bastante em sua própria capacidade criativa e conseguirá transformar qualquer tipo de situação. Uma frase da Jane Sons.